A gente não pode normalizar o que aconteceu ontem no Barradão. A gente não pode normalizar perder pro Confiança em casa. A gente não pode normalizar perder pro Cerro Largo em casa, um time amador, semi-amador lá do Uruguai. A gente não pode normalizar perder um Bavi em casa, tomando gol de um menino de 17 anos pro mistão do rival. A gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode internalizar na nossa mente de torcedor que o Vitória é um clube fracassado. Que o Vitória é um clube que perde para um time da Série C, reserva, dentro do Barradão. Porque eu vi algumas pessoas relativizando isso aí. Alguns amigos meus, torcedores do Vitória, hoje falando, não, veja bem, é nordestão, não tinha nem placa de publicidade, foi um treino, foi o nosso time reserva. Dane-se. Podia ser o Sub-20, o Sub-17, é o Esporte Clube Vitória que tá em campo, velho. É uma competição profissional, é uma competição que o Vitória não ganha desde 2010. E que em qualquer mesa de bar, um dos argumentos de grandeza do Vitória é dizer que a gente era pentacampeão da Copa do Nordeste. Então, a obrigação do Vitória, sendo o único clube da Série A na competição, não tendo o Bahia na competição, porque se o Bahia tivesse, seria obviamente o grande favorito. Então a nossa obrigação é ganhar essa competição, velho. E eu não tô dizendo que foi errado botar o time em reserva. Tinha que colocar o time em reserva, é óbvio. O time titular tá caindo aos pedaços, os caras tão cansados. Terminou o jogo lá contra o Mirassol, todo mundo desmaiou em campo de cansaço. Então, é claro que era pra botar o time em reserva. O problema é que o nosso time em reserva é uma merda. O problema é que Fábio Mota não montou um elenco de qualidade. A gente tem um 11 inicial. A gente tem um time que eu acho que tá até ok, o nosso time. Não é lá essas coisas, mas tá ok pra Série A. Mas você olha pro banco, o Vitória não tem um banco de reservas. O nosso banco é nível Série B de fundo de tabela. Você olha pro banco, qual é o jogador interessante que o Vitória tem no banco hoje, velho? E eu vou humilhar todos eles hoje aqui, viu? Eu vou falar um por um. Eu vou fazer questão de falar um por um. Nesse jogo aí agora contra o Botafogo. Eu vou falar um por um. Porque o que aconteceu no Barradão, gente, não é pra falar que foi normal. Não é pra falar que acontece. Não é pra falar, foi o nosso time reserva. O nosso time reserva pegou um mistão ainda dos caras. O Botafogo não tava com o titular. O Botafogo da Paraíba não estava com o time titular. E o nosso time reserva não conseguiu vencer os caras. O nosso time reserva tem um mental de um time de interclasse. Que toma um gol, aí não sei o que, toma o segundo. É mental de sexto ano, de menino de baba, de rua, de pelada. Os jogadores do Botafogo da Paraíba entraram na mente dos nossos atletas. Dos nossos atletas de Série A. Então a gente não pode normalizar esse fracasso. O Vitória não pode se rebaixar a isso, velho. A perder pro Confiança em casa e dizer que tá tudo bem, perder pro Cerro Largo tá tudo bem, e perder pro Botafogo da Paraíba dentro de casa e dizer que tá tudo bem porque foi o time reserva. A gente tem que cobrar, a gente tem que largar o aço nesses caras, velho. Vamos pensar aqui quais jogadores a gente pode aproveitar pra um possível desfalque no time de cima. Vamos lá, vamos analisar esse time um por um. Gabriel é a cara da derrota. E eu vou te dizer uma coisa, os dois gols que ele tomou ontem não foram culpa dele. Ó, que contradição, por que você tá dizendo, por que você tá criticando? Eu tô criticando o Gabriel pela postura de derrotado dele, velho. Pela postura. Ele é um goleiro frio, sem alma, sem sangue. O time tá perdendo, ele não tá nem aí. Gabriel não tá nem aí pro Vitória. Gabriel não liga. Poderia tomar de 4 ontem, ele não tá nem aí. O cara chapou no cantinho, não foi culpa dele, gente. Não foi culpa dele. Arcanjo talvez até tomaria aquele gol. Mas assim, ele fica olhando. Ele não se mexe. Ele não tenta. A bola sai, ele vai, pega a bola, bota lá. Ele não repõe a bola rapidamente, ele não dá um lançamento, ele não dá uma fatiada lá pra frente e tal. É um goleiro que tecnicamente ele é até ok, mas ele não tem o que a gente precisa. Ele não tem garra, ele não tem vibração, goleiro bostético. Se Arcanjo machucar, ele não supre no mesmo nível, sem dúvida nenhuma. E ainda é mimado, né? Ainda é mimado, porque eu sei que ele tá insatisfeito em estar na reserva. Lateral direito. Quem jogou de lateral direito, entre aspas, foi Edenilson. Edenilson, a gente salva. Pode separar, pode salvar. Edenilson, finalmente, é um jogador da base que a gente pode confiar.
Não é uma aposta, é uma realidade. Edenilson é uma realidade. Edenilson é maduro. Edenilson joga como um jogador veterano. Com calma, marca, dá o bote, corre pra caramba, se esforça e ele tem um certo refino técnico. Ele sabe tocar a bola. Ele acerta um passe de 3 metros. Só nisso aí já tá melhor que os outros. Então eu vou salvar Edenilson dessa. Dupla de zaga. Neres. Eu não aguento mais ver Neres. Eu já cansei de falar de Neres aqui. Talvez se Neres assistisse esse canal falido aqui, Neres, eu acho que Neres poderia até me processar pelas coisas que eu falo dele aqui. Nesse jogo, Neres não comprometeu. Aquela bola de cabeça ali, ele se bateu com ele. Talvez foi até mais culpa dele nisso do que dele. Não foi culpa dele ali, não. Eu não vou criticar Neres nesse jogo. Eu não acho que ele tenha feito um jogo ruim. Acertou até uns lançamentos e tal. Mas Neres não era pra estar mais no Vitória. Não era. A gente não aguenta mais. Eu olho pra cara de Neres. Eu não vou falar não, senão ele me processa. Sua dupla de zaga, Luan Cândido. Luan Cândido veio pra ser o zagueiro canhoto de Fábio Mota. O zagueiro canhoto de qualidade, de saída pro jogo e tal. Luan Cândido é uma piada. Quando o Luan Cândido foi anunciado, quando teve o rumor de Luan Cândido, eu fiz um vídeo aqui e eu disse que seria uma péssima contratação. Porque eu assisti esse cara jogar no esporte. Eu tenho amigos torcedores do esporte. Luan Cândido é ridículo. É ruim. E ontem ele mostrou que é ruim. Dá o bote errado. Tomou o cartão amarelo, poderia até ser expulso. Ele fez uma outra falta no segundo tempo, ele poderia até ser expulso. Totalmente fora de forma, sem ritmo de jogo, não sabe sair jogando. Esse é o nosso zagueiro canhoto. Se Kaká se machucar, ele que entra. Beleza. Lateral esquerdo, Jamerson. Eu adoro o Jamerson, mas ontem ele foi uma bosta. Horrível. Tentou apoiar e tal, até acertou uns cruzamentos, beleza, mas o cara deu a braga do primeiro gol. Ele deu a braga, deu leite. Jamerson, eu entendo, ele tá fora de ritmo, a gente vai ponderar um pouco, porque ele veio de uma lesão gravíssima, quebraram a perna do cara no Barradão, então a gente vai passar um pouquinho de pano, mas ele também foi muito mal. Bora agora pra volância. Ronald, pode separar. Ronald, beleza, fez um bom jogo, na minha visão. Teve gente criticando ele também, porque ele é um pouquinho burocrático e tal, beleza. Mas eu discordo de quem fala que ele não corre, de que ele não se esforça, de que ele não dá sangue. Eu acho que ele corre sim. Né? Muitos contra-ataques dá pra ver que ele vai e volta o tempo inteiro. Ele correu. Ele é um pouquinho chuta-chuta, né? Achou umas 2, 3 bolas na entrada da área, poderia dar um passe melhor, tentou chutar pro gol e tal, beleza. Mas eu salvo o Ronald. Ronald eu acho que em determinados contextos pode nos ajudar. Tanto de volante como também de meia. Então eu salvo o Ronald. Então, separei Edenilson e separei Ronald. O outro volante, Zé Vitor. Gente, foi o primeiro jogo de Zé Vitor. Mas assim, muito fraco, velho. Fraco. Ele tentando... O problema do jogador fraco é quando ele é fraco e se acha craque. Um dos primeiros lances dele no jogo, ele tentou dar um banho de cuia no... Ele tentou dar um banho no cara do Botafogo, perdeu a bola. Vitória, aí teve um lance de perigo, o Vitória ficou ali e tal, beleza. Passou um tempinho e tal, lá vai o craque Zé Vitor, o craque da Portuguesa, tentar dar um banho de novo. O cara tomou a bola e o Vitória também sofreu outro lance de perigo. Então, chegou agora, vamos observar mais ele, mas não foi uma boa primeira impressão. Não foi. Ele é todo alto, meio desengonçado, me dá uma agonia, porque ele é muito alto, assim, meio desengonçado, ganhou alguns duelos e tal, mas enfim, contra o reserva do Botafogo, eu esperava muito mais dele, então vamos observar, vamos ver. Meia, Pablo Baianinho, pelo amor de Deus, velho, não dá, deu uns 2 chutinhos lá no primeiro tempo, mas é muito aquém do que a gente precisa, é muito limitado. Ele tem um raciocínio meio lento, ele pega a bola, ele demora pra levantar a cabeça, pra achar um passe. Não tem técnica, não tem físico pra jogar Série A. Não pode ser o nosso meia reserva. Pode emprestar pro Volta Redonda, pode emprestar pro Confiança, algum time desse aí da Série C. Talvez na Série C ele consiga jogar. C ou D. Mas na Série A não dá, gente, não dá. Chega de laboratório de jogador de baiano. Chega. O nosso outro meia, Tárzia, pode separar também. Eu salvo Tárzia. Tárzia é um jogador novo,
é um jogador que tem refino técnico, que sabe dominar e tocar. O jogador que sabe dominar a bola e tocar, pra mim, já tá à frente dos outros aí. Então ele ganhou duelos físicos, então ele é um jogador que tem força, ele consegue trombar com os caras e ganhar. Ele acertou alguns passes bons, acertou alguns chutes. Claro que ainda falta, o cara ainda tá pegando aí a maturidade, ainda tá se adaptando ao futebol brasileiro, beleza, mas fez muito mais do que esses outros jogadores. Fez muito mais que Pato, muito mais que Pablo, muito mais que os outros atacantes. Então eu acho que Tárzia consegue nos ajudar numa Série A. Eu acho que sim. Sendo um reserva. Se desenvolver, se evoluir, pode até ganhar titularidade. Pato, gente, Pato, pelo amor de Deus, velho. Pato, não dá. Chega de laboratório, chega de pegar esses caras do Baianão. O cara, ele tem velocidade, mas ele não tem corpo. Ele não tem físico. Ele é muito seco. Ele é muito magro, com todo respeito. Ele não consegue ganhar uma trombada, uma dividida. Ele é facilmente desarmado. A única virtude que eu vejo nele é a velocidade. Mas você ter velocidade e você não saber definir a jogada, aí não adianta. Aí Fábio é assim também, né? Então, já tendo o Fábio aqui, não precisava trazer esse cara. Eu vejo assim, na estreia dele lá contra o Atlético, ele até conseguiu ter uma calma, até conseguiu tocar e tal, mas em determinadas circunstâncias de jogo, você precisando do resultado, precisando de um cara que é assim, mais eficiente, ele não vai ser esse cara. Ele não é esse cara. Não é. Pode emprestar, ele não tá pronto. Ele pode até se desenvolver, claro que pode. Ele não teve base, ele veio do Intermunicipal. Mas hoje não dá, não pode ser reserva, não pode tá com a gente aí na Série A. Mas adivinha, não temos ponta direita. Marinho tá machucado, a gente tem Eric, mas Marinho tá machucado, a gente não tem um reserva na ponta direita. O reserva imediato hoje é ele. Que piada de planejamento, hein, Fábio Mota? O nosso reserva hoje é o Wellington Pato. Mas vamos lá. E na frente, Oswaldo, que com todo o carinho do mundo que eu tenho por Oswaldo é ídolo do Vitória. Oswaldo foi uma das peças mais importantes no nosso maior título, no maior título da nossa história. Foi peça importante de um baianão histórico também, que foi de 2024. Nos ajudou na luta contra o rebaixamento. Oswaldo, ó, tá lá em cima. Uma prateleira lá de cima. Mas não dá mais. Não dá mais, Oswaldo não consegue mais. Não consegue, a perna não responde mais. Ele é inteligente, ele tem técnica, mas a perna não responde mais. Teve um lance que o goleiro espalmou pra frente, ele poderia simplesmente dominar e fazer o gol. Ele chutou a bola lá na camisa 12. Enfim, ele fez o gol, mas o gol que ele fez também foi um gol que o cara do Botafogo deu pra ele, né? Então não teve grandes méritos dele no lance do gol. Mas ele perdeu outras chances. Errou alguns passes-chave, o último passe ali. Então, com todo carinho, com todo respeito, não dá mais pro Oswaldo, ele vai ficar até junho. Vamos fazer um jogo de despedida. Vamos lotar o Bardão pra se despedir dele, mas não dá mais. Ele não tem mais condição de nos ajudar na Série A. Pode jogar aí o Nordestão e tal, beleza, como um centroavante reserva, talvez, ou meia reserva, como ele jogou aí e tal, mas na Série A, velho, não dá, não tem mais condição não. Pronto, esse foi o time titular. Eu salvei quem? Era pra eu ter anotado, né? Eu salvei Edenilson, eu salvei Ronald e eu salvei Tárzia. Esses três eu acho que tem condição de ajudar a gente. De 11, do time reserva de Fábio Mota, dos 11, eu salvo 3 que podem nos ajudar. Ou seja, a gente tem que contratar praticamente mais um time inteiro. Não é isso? Zé Vitor, eu quero observar mais, eu não vou descartar. E Jamerson também não vou descartar, obviamente. Porque Jamerson ainda precisa pegar ritmo de jogo. Então, assim, eu salvo 3 e deixo esses 2 aí no modo espera. Pra gente observar mais. No caso de Zé Vitor e Jamerson. O resto não tem condição de nos ajudar. Não tem condição. Sobre os reservas, eu não falo mais sobre Fábio aqui também. Neres e Fábio são 2 jogadores. Tinha Zé Marcos também, né? Mas a gente conseguiu se livrar de Zé Marcos. Faltam 2 agora. Neres e Fábio. Fábio é um jogador que eu também não falo mais nada. Fábio é nocivo pro Vitória. Fábio faz mal. Fábio adoece. Alguém pode morrer de Fábio. Eu posso morrer de Fábio. Porque Fábio hoje me dá, não sei, me dá insônia.
me dá gastrite, eu não sei. Fábio me provoca reações ruins. Porque é um jogador que tem velocidade. É o pato espanhol. Como é que se fala pato espanhol? Ele é o pato espanhol, né? Que veio da Espanha. O pato da Espanha. Porque ele tem velocidade, ele corre pra caramba, mas ele não tem QI suficiente pra ser jogador de futebol. Não tem. Ele não consegue correr e pensar. Ele não consegue respirar e pensar. Desculpa, Fábio. Desculpa, você deve ser gente boa pra caramba. Eu queria ser seu amigo, você é resenha. Mas eu tô falando como Fábio, jogador de futebol. Não dá. Fábio, não dá. Não tem condição. Não tem condição. Deu pena de assistir Fábio contra os reservas do Botafogo da Paraíba. Imagina uma Série A, velho. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não consigo mais. Pode mandar Fábio embora, por favor. Empresta pro Sport. O Sport já levou Zé Marcos. Manda pro Sport. O Sport tá precisando de atacante. Pode mandar pro Sport. Na série B, talvez ele até renda, velho. Agora aqui na Série A, não. O menino da base não dá pra avaliar, mas dá pra dizer que ele é um irresponsável. Que ele é um moleque ainda, né? Eu acho que ele tem 18, 19 anos. Tô falando do Juan Gabriel, alguma coisa assim. Ele tem uns 18 anos, sei lá, 19 anos. Não dá pra avaliar porque ele entrou pouco, correu e tal. Mas dá pra dizer que ele é um moleque. Dá pra dizer que ele não tem cabeça ainda para ser jogador. Você quer dar um passezinho de letra aos 50 do segundo tempo, tomando 2-1 pro reserva do Botafogo da Paraíba no Barradão? Vai dar passezinho de letra, meu amigo? Meu irmão, quando eu vi aquilo, eu quase desmaio aqui. 50 do segundo tempo, seu time tá todo na área, você vai dar um passe de letra, velho. Caralho, é muita irresponsabilidade, meu irmão. Se Jair Ventura for um bom treinador, ele vai humilhar esse cara no vestiário. Foda-se, perdão. Não importa se ele é da base, não importa que ele tem 18 anos, não importa, ele tem que ser humilhado no vestiário. Ou por algum jogador, ou pelo próprio Jair Ventura. Fala, vem cá, você é idiota, você é moleque, cara. Tá todo mundo na área, você vai dar passezinho de letra. Tem até um vídeo aí que tá viralizando desse lance aí. Então, não vou avaliar, mas Gil que já é um moleque, né? Um moleque. Fez molequeira no jogo. Sabe? Jogador, é jogo profissional, meu amigo. Valendo. Vai ficar de gracinha? Não é baba. De resto, Zé Breno. Pra mim, Zé Breno tem que estar no time de cima. Zé Breno tem condição de jogar. Zé Breno, em determinados momentos, pode nos ajudar. Você vê pela técnica, você vê pelo jeito que ele domina, pelo jeito que ele toca a bola. Zé Breno, eu encaro o Zé Breno como um Edenilson também. Apesar de a gente ter visto muito menos o Zé Breno. Mas eu tenho boas impressões sobre o Zé Breno. Boas impressões. Eu acho que ele pode estar, sim, no time de cima. Eu salvo o Zé Breno também, tá? Apesar de ter visto pouco. Mas o pouco que eu vejo dele... Porque assim, gente, ó, vamos lá. Se você assiste muito futebol, quando você olha pra um jogador, você... Mesmo que por pouco tempo, você consegue ver que ele tem uma noção do objeto bola ou se ele não tem a noção. Por exemplo, o Fábio. Você olha Fábio jogando, não precisa assistir muito tempo. Você vê que ele não tem noção do que é uma bola. Você olha Neres jogando, você vê que ele tem noção do que é uma bola. Você olha Lucas Silva, eu ia falar dele depois, né? Eu vou falar logo agora. Você olha Lucas Silva jogando, ele não tem noção do que é uma bola. Ele é um Fábio um pouquinho melhorado. Um pouquinho melhorado. Uma bosta também. Horrível. Pra mim não ajuda na Série A. O primeiro lance desse cara do Vitória, ele tropeçou na bola e caiu. Em algum jogo lá do Baianão. Tropeçou nas próprias pernas lá e caiu. É fraco. Tava na Coreia do Sul, gente. É fraco. Lucas Silva é fraco. Eu estou cravando. Ah, mas ele jogou pouco tempo. Ah, mas ele... Lucas Silva não estava sendo relacionado porque ele é fraco. Lucas Silva mostrou ontem que é fraco. Ele correu, conduziu. Chega lá na cara do gol, ele faz merda. Então, a cota Fábio já foi atingida. A gente já tem Fábio. Aí, além de Fábio, vieram Pato e Lucas Silva. A nossa cota Fábio já extrapolou. A gente já tem 3 Fábrios no elenco. E por último... Por último não, já foi, né? As 5. Ah, não, tem um. Pronto, o Wendel. Com todo o respeito do mundo. Porque, assim, uma parte da torcida do Vitória acha o Wendel craque. Na minha visão, o Wendel é um bagrezinho. Eu nunca vi esse cara fazendo alguma coisa pelo Vitória pra justificar ele tá tendo chance no profissional, velho. Desculpa que é da base. Temos que ter paciência com os meninos da base, é verdade. Mas o Wendel
as vezes que ele entrou, ele foi muito abaixo. Eu não vou contar com a sacanagem que fizeram com ele no Maracanã. Botaram o cara pra jogar no Maracanã contra 70 mil pessoas e a seleção brasileira de 70, né? Não vou contar esse jogo. Aquilo ali foi uma sacanagem. O menino se cagou todo, errou todos os passes que tentou, beleza. Mas no Baianão, nesses outros jogos que ele entrou, ele não fez nada. Ele errou quase todos os passes que tentou. Ontem errou o lançamento, errou um lance que tava todo mundo na área, ele chutou pro gol, chutou lá na cara da porra. Então assim, muito abaixo também. Pode ser um bom jogador, pode se desenvolver, pode, mas é mascaradinho e não mostrou absolutamente nada até agora. Teve até treta aí pra renovar contrato e tal, mas na minha visão não mostrou nada. Eu acho ele fraco. Tem gente que gosta dele, mas eu acho ele fraco. 20 minutos de vídeo, ninguém assistiu até agora. Eu duvido que alguém tenha assistido. Duvido que ninguém consegue assistir 21 minutos dessa pessoa aqui falando. Mas é isso, mais um vexame no Barradão. Mais uma chacota, mais uma vergonha. Entra na conta dos vexames. Entra na conta do Bavi e do Baianão. Entra na conta dos 5-1 do Palmeiras. Tudo isso é vexame que a gente tá passando. Então, toda vitória já tá normalizando o fracasso. Entra na conta do Confiança. Entra na conta do 8-0 do Flamengo. Entra na conta do Cerro Largo. Entra na conta da eliminação lá com a bola passando debaixo da perna de Arcanjo. Chacota. Humilhação total. Não adianta dizer que é reserva. O nosso reserva tinha que ter ganhado esse jogo. Tchau, até nunca mais.